Olá, amigos da comunidade policial BR. Voltamos a responder algumas perguntas que foram selecionadas pela moderação do portal. A maior parte delas está relacionada, como é natural, a PEC 300. Mas há uma aqui que eu gostaria de responder em especial. Vamos começar com a pergunta do Derival Araújo, de Salgueiro, Pernambuco. O Araújo pergunta se a PEC 300 não terá o mesmo destino da PEC dos professores que os governadores ainda continuam tentando demolir. Olha, Araújo, amigos, isso pode acontecer. Uma vez aprovada a PEC, eu mesmo tenho certeza quase que completa de que alguns governadores do estado vão entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra ela, como entraram com ação direta de inconstitucionalidade contra o piso salarial nacional dos professores. Mas no caso dos professores já perderam. O Supremo já declarou que a proposta de emenda, que a emenda constitucional é constitucional, que a lei que estabelece o piso é constitucional também, e logo mais, e apesar da resistência, caberá aos governadores e caberá aos prefeitos simplesmente cumprir o que está na Constituição e na lei e pagar esse piso. Demora? Demorou algum tempo, evidente. É inevitável que nós soframos essas oposições, teremos que lidar com elas, mas ao final venceremos. Isso é o que é importante. O Maciel Peleteiro, de Curitiba, no Paraná, pergunta se não seria mais fácil aprovar a PEC 300 se fosse criado um fundo para gerir o dinheiro necessário a pagar as diferenças salariais, e pergunta se não poderia ser parte da riqueza do pré-sal. Peleteiro, na verdade o fundo existe na proposta, já na proposta inicial, no texto inicial da PEC 300, no texto aprovado, melhor dizendo, na comissão especial, por iniciativa minha, uma emenda minha, foi criado o Fundo Federal, destinado a auxiliar, a subvencionar os estados que demonstrassem efetivamente incapacidade de pagar a diferença salarial. E essa proposta minha foi aprovada pela comissão especial, foi ao texto, e agora nessa medida aglutinativa que foi votada e aprovada em primeiro turno, está lá o Fundo Federal com essa finalidade, sim. Poderia o dinheiro vir do pré-sal? Pode, só que não se esqueça que as riquezas do pré-sal são riquezas futuras. O dinheiro do pré-sal só começará a aparecer, se tudo correr muito bem, daqui a 8, 10 anos. No entanto, não há necessidade de se preocupar, porque hoje o Brasil não é mais um país pobre. Nós caminhamos para ser a quinta economia do mundo. O dinheiro gerado pela atividade produtiva dos brasileiros via impostos é muito grande. O orçamento federal é de 1,860 bilhões de reais. Se o governo federal tivesse que pagar a cada pessoa envolvida, policial militar, bombeiro militar, policial civil, e nativos e pensionistas das 3 instituições, a cada um deles R$ 1.500, e isso não acontecerá, porque há muitos estados, como por exemplo o nosso estado de São Paulo, que não precisará de um centavo do governo federal, o desembolso líquido por ano seria de 10 bilhões de reais. Isso aí é menos, meu caro Peleteiro, menos de 0,5% do orçamento da União. 0,5%. Embora seja uma cifra considerável, menos de 0,5%. É só readequar o orçamento, as riquezas existem, o dinheiro dos impostos está aí, e ele deve financiar prioridades, e seguramente uma prioridade é a segurança pública. O Francisco José Castro de Souza, de Belém do Pará, faz uma pergunta que não é PEC 300, mas é muito importante. Ele pergunta se existe algum projeto tramitando no Congresso Nacional no sentido de aumentar a pena para crimes cometidos contra policiais que estejam exercendo sua atividade profissional ou em razão dela. Na verdade, meu caro Souza, desde 1990, como resultado do meu trabalho de graduação no curso de aperfeiçoamento de oficiais, um deputado de São Paulo, aceitando a nossa sugestão, derivada do trabalho, apresentou um projeto nesse sentido. Esse projeto acabou se arrastando e continua se arrastando até hoje pelos escaninhos da casa. Mas o meu gabinete está ultimando um projeto muito mais aperfeiçoado, baseado naquele, mas já atualizado pelas novas disposições da legislação penal, pelas disposições mais recentes constitucionais, a fim de que ele possa ser efetivamente aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e nós vamos em breve apresentá-lo. É importante que haja essa iniciativa, é importante
que exista um tratamento legal diferenciado para punir aqueles que praticam violências contra policiais, e nós vamos entrar com essa medida. O Flávio Navarro, de Bauru, pergunta qual é a possibilidade da PEC passar e podermos receber os proventos ainda este ano. Navarro, eu entendo sua angústia, mas não é esse o ponto crucial. O ponto crucial é nós vencermos a resistência do governo, terminar a matéria, a votação em primeiro turno, ir a segundo turno, aprová-la, e depois ela começará a produzir seus efeitos com uma delonga de 6 meses. Muito provavelmente, com a resistência que o governo está opondo, nós só vamos conseguir ter os efeitos práticos dela no início do próximo ano. Mas nós esperamos há décadas, Navarro, há décadas que nós somos massacrados. Nós podemos ter paciência e esperar um pouco mais. A luta é muito dura. Não é fácil vencer essa resistência. Nós estamos lutando contra um dispositivo de poder muito grande, mas vamos vencer. Tenha paciência que nós vamos vencer e continue ajudando, pressionando os deputados, as lideranças e divulgando a luta. O Ademir Pereira da Cunha, de Ourinhos, pergunta se as associações de São Paulo aderiram ao movimento. Claro que aderiram. Só que, segundo diz aqui o Cunha, ele não percebe, o Cunha é sargento reformado, ele não percebe essa movimentação. Talvez seja porque as nossas associações não estão agindo de modo tão decisivo, mas a partir do movimento que teremos agora, no dia 6 de abril, meu caro Cunha, eu acredito que as entidades de São Paulo vão se engajar mais decisivamente em todas as linhas de ação propostas por nós e vamos em frente com o precioso apoio delas. Uma matéria que foi publicada aí no portal, é importante que eu comente um pouco, é a matéria Pré-Sal e PEC 300 só depois das eleições, que traz aqui declarações do deputado Eliseu Padilha. Diz que se essas matérias forem ao plenário, se forem aprovadas agora, o presidente vai votar. O deputado falou uma besteira muito grande, viu, minha gente? Porque PEC 300 é emenda constitucional, é proposta de emenda constitucional. Sendo aprovada, ela é promulgada pelo próprio Congresso. Não existe veto presidencial à emenda constitucional. De fato, o deputado falou aqui uma grande impropriedade. Então não se preocupem com veto, não. Não há veto, não existe veto à emenda constitucional. Nós vamos aprová-la, nós temos que continuar a lutar por ela. E depois de aprovada, caberá ao Executivo, Presidente da República, governadores de Estado, cumpri-la. E para terminar, amigos, volto então ao movimento de 6 de abril. Eu conto com seu engajamento. Nós esperamos ter uns 10 mil policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, aqui na capital federal. Vamos participar para pressionar do modo como o policial militar sabe e deve fazer, ordeiro, pacífico e disciplinado. Começando por respeitar o acordo que nós temos com a Polícia Militar do Distrito Federal, no sentido de fazermos nossa marcha sem obstruir completamente a via pública, mantendo uma faixa de rolamento livre para que a população da capital federal possa circular livremente enquanto nós fazemos a nossa demonstração. Isso é importante para conquistar o apoio da população, para não angariarmos antipatia da população e também para conquistarmos o respeito e o apoio dos parlamentares. Também a pressão sobre eles, com muito cuidado, vamos fazer uma pressão democrática, tranquila, ordeira, vamos procurar as lideranças, vamos trazer as listas, né, de assinaturas daquela tentativa de obstrução que nós idealizamos, e vamos agir articuladamente, com toda a tranquilidade, mas com muita força, muita decisão, para que a casa perceba que nós somos uma força invencível. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo programa.